Milionário pede divórcio após anos de casamento e abandona sua ex-esposa. 8 meses depois do divórcio, o milionário aparece em um restaurante com sua nova esposa. Do outro lado, uma garçonete servia as mesas grávida, era sua ex-esposa. O divórcio fez a mulher mudar completamente sua vida e buscar um novo recomeço. Acompanhe essa história de superação até o final. Os fragmentos de cristal do lustre espalhavam luz sobre as mesas de mogno polido do Olimpo, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Cada superfície brilhava com promessa e privilégio. Garçons deslizavam entre as mesas com precisão ensaiada, seus movimentos quase invisíveis para os abastados clientes absortos em sua própria importância. Beatriz Cardoso mantinha os olhos baixos enquanto equilibrava 3 pratos ao longo do antebraço. 8 meses como garçonete haviam lhe ensinado a arte da invisibilidade. O uniforme preto, camisa branca impecável, colete ajustado e calças justas estava longe das roupas de grife que antes enchiam seu armário, mas cumpria seu propósito. Escondia bem sua gravidez de 5 meses, pelo menos por enquanto. Mesa 12 precisa dar conta. Marcos, o gerente de salão, murmurou ao passar. Beatriz assentiu, deslizando os pratos para uma mesa próxima, com um sorriso ensaiado. Aproveitem. A refeição. Seus clientes mal levantaram o olhar. Neste mundo, garçons eram mobília, necessários, mas sem destaque. Esta realidade já não doía como antes. Afinal, Beatriz havia dominado a arte de se tornar discreta por escolha. Ela estava a meio caminho do caixa quando ouviu uma risada, profunda, confiante, inconfundível, que a paralisou. O som viajou pelo restaurante como uma força física, cortando através do ruído ambiente. A mão de Beatriz instintivamente foi para sua barriga, um gesto protetor que desenvolvera nos últimos meses. Ela não precisava se virar para saber. Após 7 anos de casamento, algumas coisas ficam gravadas na alma. O Bordeaux de 95, por favor, a voz comandou. Estamos comemorando esta noite. Beatriz forçou-se a respirar. No reflexo de um espelho próximo, ela vislumbrou André Ribeiro, em um terno azul marinho impecavelmente ajustado, seu cabelo escuro mostrando toques distintos, de grisalho nas têmporas. Ao lado dele, estava uma mulher que Beatriz reconheceu das colunas sociais e rumores sussurrados. Valentina Hoffmann, filha de uma das dinastias bancárias de São Paulo. Em seu dedo, brilhava um diamante que capturava e refratava a luz do lustre, anunciando o noivado para qualquer um que se importasse em notar. 8 meses. Foi tudo o que levou para André reconstruir sua vida enquanto a dela desmoronava. Cardoso, tudo bem? Marcos apareceu ao seu lado, com uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Tudo, ela respondeu automaticamente. Só um pouco tonta. Tem certeza que deveria estar fazendo turnos duplos na sua condição? Sua genuína preocupação quase quebrou a compostura dela, quase. Estou bem, ela repetiu mais firmemente desta vez. Mesa 12, certo? Ela se moveu em direção ao caixa, deliberadamente tomando um caminho que a manteria fora da linha de visão de André. A gravidez continuava seu segredo, uma descoberta feita apenas alguns dias após assinar os papéis do divórcio. Àquela altura, André havia deixado claro que o casamento deles tinha sido um erro, um impulso juvenil do qual ele havia se libertado conforme o grupo arquitetônico Ribeiro se expandia internacionalmente. A firma de arquitetura havia sido o sonho compartilhado deles uma vez. Eles se conheceram na pós-graduação na USP, ambos brilhantes, ambiciosos, com visões complementares. Enquanto André tinha as conexões familiares e a riqueza herdada, Beatriz tinha os designs inovadores que ganhavam competições e viravam cabeças. Juntos, eles haviam criado algo notável, até que ela se tornou dispensável. A divisão de bens foi rápida e clínica. O acordo pré-nupcial que ela assinara, jovem e cegamente apaixonada, garantiu que André mantivesse o controle da firma. As contribuições dela eram legalmente invisíveis. Ela saiu com uma liquidação modesta, que se recusou a tocar por orgulho, determinação e talvez um toque de loucura.
Então veio o rápido e sistemático apagamento de sua identidade profissional. Ex-clientes de repente ficaram indisponíveis. Ligações não foram retornadas. Seu nome, antes celebrado em revistas de arquitetura, desapareceu das conversas. Os enjoos matinais da gravidez coincidiram com a percepção de que ela havia sido colocada na lista negra. Beatriz entregou-a, conta a mesa 12, sorrindo mecanicamente para os turistas que dariam gorjeta excessiva para provar que pertenciam a um lugar como este. Ao se virar, ela captou um vislumbre do perfil de André. A mandíbula forte, a inclinação confiante de sua cabeça enquanto explicava algo para sua acompanhante. Valentina se inclinou para a frente, cativada, desempenhando perfeitamente seu papel nesta performance de sucesso. Parece que o Sr. Ribeiro está de volta, disse Sofia, outra garçonete, enquanto passavam no corredor de serviço, com o upgrade de modelo. Beatriz conseguiu emitir um som não comprometedor. Ele não. É seu ex? Sofia persistiu, seus olhos arregalados com a excitação da proximidade com o drama. Meu Deus, isso deve ser constrangedor. História antiga, Beatriz respondeu, ocupando-se com a organização de recibos. Bem, ele acabou de solicitar serviço na sala de jantar privativa. Champanhe e o menu de degustação do chefe. Deve ser bom gastar R$ 2.000 em um jantar sem pestanejar. Por um momento, memórias amargas ameaçaram emergir. Celebrações neste mesmo restaurante, André pedindo champanhe para brindar aos prêmios dela, suas conquistas compartilhadas. O futuro parecia ilimitado então. Beatriz, a voz de Marcos cortou seus pensamentos. A sala privativa 2 precisa de atendimento. Carolina ligou avisando que está doente. Seu estômago afundou. A Sofia não pode... Ribeiro especificamente pediu nosso garçom mais experiente. Marcos parecia apologético. Não fiz a conexão até agora. Se quiser, posso dizer a ele que você não está disponível. A oferta pairou entre eles. Seria tão fácil se esconder, manter a frágil barreira entre seu passado e presente. Mas algo endureceu no peito de Beatriz. Não exatamente orgulho, mas uma recusa de ser ainda mais diminuída. Não, ela disse baixinho. Eu faço isso. Marcos estudou seu rosto. Tem certeza? O cara é um cliente importante, mas isso não significa que você tenha que... Está tudo bem, ela interrompeu. Sério. Enquanto Beatriz pegava a carta de vinhos e se dirigia à sala de jantar privativa, ela endireitou sua postura. O bebê se mexeu dentro dela, um lembrete do porquê ela suportava isso, do futuro que estava lutando para construir a partir dos destroços de seu passado. Ela bateu levemente na porta antes de entrar. A sala privativa era íntima, com apenas uma mesa cercada por painéis de madeira artesanal e iluminação suave, projetada para favorecer todos dentro de seu abraço. André olhou para cima, o sorriso, ensaiado congelando em seu rosto quando o reconhecimento surgiu. Por um momento desguarnecido, o choque registrou-se em seus olhos, seguido rapidamente por algo ilegível. Boa noite, Beatriz disse, sua voz firme e profissional. Bem-vindos ao Olimpo. Eu serei sua garçonete esta noite. Valentina olhou, de um para o outro. A confusão evidente em suas feições perfeitas. Beatriz! André se recuperou rapidamente, seu tom cuidadosamente modulado. Eu não esperava te ver aqui. A vida está cheia de surpresas. Ela respondeu uniformemente, entregando a cada um deles um cardápio. Posso começar com champanhe? Entendo que estão comemorando esta noite. André olhou para ela, claramente lutando para conciliar a mulher composta em um uniforme de garçonete com a aclamada arquiteta que uma vez compartilhou sua cama, seu nome e seus sonhos. Sim, Valentina interveio, ou alheia à atenção ou escolhendo ignorá-la. Estamos comemorando nosso noivado. O champanhe seria adorável, não seria, querido? Claro, André respondeu, seus olhos nunca deixando o rosto de Beatriz. Dom Perignon Rosé. Excelente escolha, Beatriz disse, sua máscara profissional firmemente no lugar. Voltarei em breve com seu champanhe e para discutir as recomendações do chefe. Ao se virar para sair, André falou novamente, sua voz mais baixa. Beatriz,
Eu não tinha ideia que você estava trabalhando aqui. Se eu soubesse, você teria escolhido outro restaurante? Ela manteve suas costas para ele e a mão na maçaneta. Não se preocupe, Sr. Ribeiro. Sua noite não será perturbada. Ela fechou a porta atrás dela e se apoiou contra a parede, uma mão pressionada contra seu estômago. O bebê chutou, como se sentindo sua angústia. 8 meses atrás, ela havia renunciado aos direitos sobre a vida que haviam construído juntos, recusando-se a lutar pelo que ajudara a criar. Esta noite, confrontada com a realidade do novo começo de André, ela questionou essa decisão pela primeira vez. Mas conforme o bebê se moveu novamente sob sua palma, Beatriz se endireitou. Quaisquer erros que tivesse cometido no passado, quaisquer injustiças que sofrera, seu futuro, o futuro deles, ainda estava por ser escrito. E se servir champanhe para seu ex-marido e sua nova noiva fosse um passo nesse caminho, que assim fosse. Ela o serviria com profissionalismo impecável. E amanhã, continuaria buscando um caminho de volta para a carreira que lhe fora roubada, porque a única coisa que André nunca entendeu foi que Beatriz Cardoso não precisava de seu nome ou conexões para ser extraordinária. Ela simplesmente precisava da chance de provar isso novamente. Com mãos firmes, ela selecionou o champanhe e arranjou 2 taças de cristal em uma bandeja de prata, preparando-se para retornar à sala, onde seu passado e presente colidiam de maneiras que nunca poderia ter imaginado. O tempo se arrastou enquanto Beatriz servia André e Valentina durante sua refeição de 5 pratos. Cada viagem à sala de jantar privativa era um exercício de compostura, equilibrando pratos, taças de vinho e dignidade com precisão praticada. Se os olhos de André demoravam-se demais em seus movimentos, se perguntas se formavam na beira de seus lábios, apenas para serem engolidas de volta, Beatriz fingia não notar. A sopa de lagosta é uma especialidade da casa, ela explicou, colocando 2 tigelas artisticamente apresentadas. O chefe Miranda obtém os frutos do mar exclusivamente da Baía de Guanabara. Fascinante, Valentina respondeu com interesse ensaiado, embora seu olhar estivesse avaliando Beatriz mais cuidadosamente agora. Você trabalha aqui há muito tempo? O suficiente para conhecer o cardápio intimamente, Beatriz desviou. Gostariam de mais vinho? André limpou a garganta. Beatriz era uma arquiteta brilhante, ele disse, dirigindo-se a Valentina, mas observando a reação de Beatriz. Uma das mentes mais inovadoras em design urbano sustentável. O uso do tempo presente não passou despercebido por Beatriz. Uma pequena gentileza, talvez, ou apenas um deslize da língua. Mesmo, as sobrancelhas perfeitamente delineadas de Valentina se arquearam. Que interessante. O que trouxe você da arquitetura para... Ela gesticulou vagamente para o restaurante. A vida muda, Beatriz disse simplesmente. Precisam de mais alguma coisa por enquanto? Mas André não estava pronto para deixar o momento passar. Ainda vejo sua influência em cada projeto da Ribeiro. O empreendimento do Jardim Botânico, especialmente, mantivemos o conceito de corredor verde que você pioneirou. Que atencioso, Beatriz respondeu, seu tom neutro. Embora eu acredite que meu nome tenha sido removido daqueles planos logo após o divórcio. As palavras pairaram no ar inegáveis e afiadas. André teve a graça de parecer desconfortável. Não foi minha decisão. O conselho. Aproveitem a sopa, Beatriz interveio suavemente. Voltarei em breve. Na cozinha, ela pressionou uma toalha fria contra a testa. Mais 6 meses disso, pensou. Mais 6 meses sobrevivendo de gorjetas e salário mínimo até o bebê chegar. E depois? Suas economias estavam diminuindo mais rápido que o previsto. O pequeno apartamento na Vila Madalena, que parecia um contratempo temporário, agora surgia como uma potencial realidade de longo prazo. Tudo bem, Cardoso? Marcos apareceu ao seu lado, preocupação evidente em sua voz. Estou bem, ela respondeu automaticamente. Você não parece bem. Aquele cara te abalou. Ele baixou a voz. Quer que eu derrame algo naquele terno chique dele? Tenho um bom vinho tinto que faria o truque. A oferta, por mais ridícula que fosse, a fez sorrir.
Obrigada, mas não, eu cuido disso. Suas mesas estão cobertas pelos próximos 15 minutos. Tire uma pausa. Beatriz assentiu com gratidão e escorregou pela porta dos fundos para o beco atrás do restaurante. O ar fresco de setembro foi um alívio após o calor da cozinha. Ela se apoiou contra a parede de tijolos, fechando os olhos. Seu talento está sendo desperdiçado aqui. A voz a assustou. Os olhos de Beatriz se abriram para ver uma mulher parada a alguns metros de distância, elegante em um terno cinza carvão que gritava velho dinheiro. Seu cabelo prateado estava cortado em um Chanel elegante e olhos afiados avaliavam Beatriz com uma franqueza desconcertante. Com licença? Beatriz se endireitou, imediatamente na defensiva. Eleonora Rothschild. A mulher estendeu a mão. E você é Beatriz Cardoso, ou era Ribeiro? Nunca consigo acompanhar o que as mulheres fazem com seus nomes hoje em dia. Cardoso, Beatriz respondeu automaticamente apertando a mão oferecida. O nome era vagamente familiar, mas ela não conseguia situá-lo. Eu estava na mesa 6, Eleonora continuou. O salmão estava passado a propósito, mas isso dificilmente é problema seu. Eu posso falar com o chefe. Não se incomode. Estou mais interessada em saber por que a arquiteta que projetou o premiado Centro Eco da Fundação Barrett está me servindo peixe medíocre. A compreensão surgiu. Você é Eleonora Rothschild, da Fundação Rothschild. A mesma. Seu sorriso foi rápido e calculista. Seu conceito de jardim vertical para desertos alimentares urbanos chamou minha atenção há 3 anos. Tenho acompanhado seu trabalho desde então, até que misteriosamente parou há 8 meses. Beatriz se sentiu subitamente exposta. Estou dando uma pausa na arquitetura. Claramente. O olhar de Eleonora baixou brevemente para a cintura de Beatriz, depois voltou ao seu rosto. E servir salmão passado para filantropos como eu faz parte de seu plano mestre para retornar ao design. A franqueza era ao mesmo tempo ofensiva e refrescante. Minhas circunstâncias são complicadas. Circunstâncias são sempre complicadas, senhora Cardoso. Soluções, no entanto, podem ser surpreendentemente diretas. Eleonora alcançou sua bolsa e extraiu um cartão de visita. A Fundação Rothschild está lançando uma nova iniciativa em arquitetura sustentável. Estamos nos associando com a UFRJ em um programa de bolsas focado em adaptação climática em centros urbanos. Ela estendeu o cartão. Beatriz olhou para ele, mas não o pegou. Por que você está me contando isso? Porque nosso primeiro bolsista acabou de desistir para aceitar uma posição lucrativa com uma firma de desenvolvimento. Em Dubai. Precisamos de um substituto até o próximo mês. E eu nunca acreditei em coincidências. Os olhos de Eleonora eram perspicazes. A posição inclui um estipêndio, subsídio habitacional e acesso total aos recursos da UFRJ. No Rio de Janeiro, Beatriz constatou, sua mente acelerada. De fato, longe o suficiente de São Paulo para constituir um novo começo, imagino. A oportunidade era tentadora, precisamente o que ela vinha buscando desde o divórcio. No entanto, a suspeita pinicava na nuca. Foi André quem a incumbiu disso? A risada de Eleonora foi genuína. Minha querida, André Ribeiro e eu estamos em desacordo desde que ele demoliu propriedades históricas na zona sul do Rio para aquela monstruosidade que ele chama de empreendimento de uso misto inovador. Isto não é caridade ou pena, é pragmatismo. Preciso de alguém com visão e você precisa de uma rota de fuga. Ela colocou o cartão na mão de Beatriz. A entrevista é uma formalidade. Ligue para minha assistente amanhã. Arranjaremos tudo. Antes que Beatriz pudesse responder, Eleonora virou-se para partir. Então pausou. Ah, e senhora Cardoso, a bolsa. Inclui seguro de saúde abrangente. Efetivo imediatamente. Seu olhar piscou brevemente para o estômago de Beatriz. O atendimento pré-natal no Rio de Janeiro é excelente, dizem. Com isso, ela desapareceu ao virar a esquina, deixando Beatriz segurando o cartão em relevo como um salva-vidas.
Quando ela retornou à sala de jantar privativa, André e Valentina estavam em profunda conversa, suas cabeças inclinadas próximas, uma da outra. Eles se separaram ligeiramente quando ela entrou e Beatriz captou o final das palavras de Valentina. Não posso acreditar que ela está grávida. A expressão de André confirmou o que Beatriz havia suspeitado. Sua condição não estava tão bem escondida pelo uniforme quanto esperava. Algo brilhou nos olhos dele enquanto ela se aproximava. Cálculo, talvez, ou preocupação. Seus pratos principais sairão em breve, Beatriz disse, fingindo que não havia ouvido. Posso trazer algo mais enquanto isso? Beatriz, André começou, sua voz cuidadosamente controlada. Precisamos conversar. Estou trabalhando, Sr. Ribeiro. Depois do seu turno, então. Seu tom era ao mesmo tempo imperativo e suplicante. Há coisas que precisamos discutir. O cartão de visita parecia queimar em seu bolso. A oferta de Eleonora, Rothschild representava um futuro que Beatriz pensou estar perdido. Uma chance de reclamar sua identidade profissional e prover para seu filho. O Rio de Janeiro ficava a menos de 1 hora de avião, mas bem poderia ser outro planeta comparado à sufocante realidade de São Paulo, onde a influência de André permeava cada empresa de arquitetura que valia a pena integrar. Na verdade, ela disse, encarando-o diretamente, não há nada para discutir. Nossos negócios foram concluídos há 8 meses. As coisas mudaram, ele insistiu, olhando significativamente para seu estômago. Sim, mudaram. Beatriz sentiu uma estranha calma se estabelecendo sobre ela, mas não de maneiras que digam respeito a você. Valentina se mexeu desconfortavelmente. Talvez eu deva dar a vocês dois um momento. Não será necessário, Beatriz disse firmemente. Enviarei seu garçom com os cardápios de sobremesa em breve. Com licença. Ao se virar para sair, André a chamou. Beatriz, espere. Felsmile parou, aparentemente incapaz de formular a pergunta. Ela pausou na porta, uma mão em seu estômago. Por um momento, considerou dizer a ele a verdade, que sim. A criança que carregava era dele, que a breve reconciliação deles na noite antes de ele pedir o divórcio teve consequências que nenhum dos dois havia previsto. Mas o que isso realizaria agora? Ele havia feito sua escolha 8 meses atrás, escolhendo a expansão de sua empresa e seu novo relacionamento em vez do casamento deles. Aproveitem o resto da refeição, ela disse em vez disso, e fechou a porta atrás de si. No corredor de serviço, Beatriz se apoiou contra a parede, respirando profundamente. O encontro a deixara abalada, mas também estranhamente empoderada. Durante meses, ela estivera reagindo a circunstâncias além de seu controle, o divórcio, a gravidez, o boicote profissional. Esta noite, pela primeira vez, ela sentiu os indícios de agência. Rio de Janeiro, uma bolsa, um novo começo. Ela tirou o cartão de Eleonora, traçando as letras em relevo com a ponta do dedo. A oportunidade parecia perfeita demais, precisamente cronometrada demais para ser coincidência. No entanto, a reputação de Eleonora Rothschild por identificar e nutrir talentos arquitetônicos era bem conhecida. Talvez isso fosse exatamente o que parecia ser, um encontro casual que poderia mudar tudo. Quando Beatriz retornou com os cardápios, de sobremesa, André e Valentina estavam falando em tons tensos e baixos que cessaram abruptamente quando ela entrou. André parecia perturbado, passando a mão pelo cabelo, um gesto que Beatriz reconhecia de inúmeras noites tardias trabalhando em designs juntos quando uma solução o escapava. Vamos pular a sobremesa, ele disse, não exatamente encontrando seus olhos. Apenas a conta, por favor. Enquanto Beatriz processava o pagamento, ela podia sentir o peso de sua decisão se estabelecendo ao seu redor. O Rio representava não apenas fuga, mas possibilidade. A chance de reconstruir sua carreira e criar uma vida para seu filho longe da sombra de André. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, ela sentiu algo desconhecido se desenrolando em seu peito. Esperança. Quando ela retornou com o recibo, André o assinou sem olhar para o total. Sua caneta hesitou sobre a linha da gorjeta antes de escrever um valor que fez os olhos de Beatriz se arregalarem ligeiramente.
Considere um reconhecimento há muito devido, ele disse baixinho, deslizando a pasta de couro de volta para ela. Seu trabalho sempre valeu mais do que você recebia. O gesto, destinado a ser generoso, apenas destacou o desequilíbrio fundamental que ultimamente destruiu o casamento deles. Mesmo agora, ele via a relação deles em termos de transações, dívidas e pagamentos, ganhos e perdas. Adeus, André, ela disse simplesmente. Ele se levantou, abotoando seu paletó com a suave confiança de um homem acostumado a estar no controle. Isto não é um adeus, Beatriz. Precisamos conversar sobre o bebê. Não, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Não precisamos. Tomei minha decisão. Algo como pânico atravessou o rosto dele. Você não pode simplesmente... Posso, ela interrompeu. E já o fiz. Aproveite sua noite. Enquanto se afastava, Beatriz sentiu o olhar de André a seguindo, mas ela não olhou para trás. O peso do cartão de visita de Eleonora Rothschild em seu bolso equilibrava o peso da criança crescendo dentro. Dela, promessas gêmeas de um futuro que, pela primeira vez em 8 meses, parecia não apenas possível, mas ao alcance. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Vila Madalena, Beatriz sentou-se junto à janela, com vista para o distante horizonte de São Paulo. A cidade que uma vez representou suas maiores ambições, agora parecia uma bela armadilha da qual ela finalmente se preparava para escapar. Ela colocou uma mão sobre a barriga crescente, sentindo os suaves movimentos de seu filho. Rio de Janeiro, ela sussurrou, testando a palavra. O que você acha, pequeno? Pronto para uma aventura? Em resposta, o bebê chutou, forte e decisivo. Beatriz sorriu. Amanhã ela ligaria para a assistente de Eleonora Rothschild. Amanhã ela começaria o processo de reconstruir sua vida em seus próprios termos. E pela primeira vez, desde que assinou aqueles papéis de divórcio 8 meses atrás, o amanhã não parecia tão assustador. O Rio de Janeiro em fevereiro era brutal. O vento chicoteava entre os edifícios, carregando chuva cortante que mordia qualquer pele exposta. Beatriz puxou seu cachecol mais apertado enquanto se apressava pelo campus da UFRJ, uma mão protetoramente curvada ao redor de sua barriga, muito proeminente. Com 8 meses de gravidez, cada jornada parecia uma expedição, mas ela se recusou a perder a apresentação de hoje. 4 meses haviam se passado desde que ela deixara São Paulo, aceitando a oferta de Eleonora Rothschild e abraçando a incerteza de um novo começo. A transição não foi fácil. Seu pequeno apartamento afiliado à universidade era funcional, mas estéril, faltando o caráter de seu espaço na Vila Madalena. O estipêndio da bolsa cobria essenciais, mas deixava pouco espaço para luxos. E enquanto seus colegas a respeitavam profissionalmente, fazer conexões genuínas provou-se desafiador, especialmente conforme sua gravidez avançava. Ainda assim, apesar desses obstáculos, Beatriz floresceu. Livre da sombra de André e da tóxica cena arquitetônica de São Paulo, sua criatividade se reacendeu. Seu projeto atual, uma abordagem revolucionária para habitações costeiras resistentes a inundações, já havia atraído a atenção de revistas de sustentabilidade e organizações não governamentais de mudanças climáticas. Cardoso, espere. Beatriz virou-se para ver o professor Jaime Henrique, seu orientador acadêmico, correndo em sua direção. Na casa dos 60, com uma perpétua gravata borboleta e tweed amassado, Jaime se tornara um aliado inesperado, oferecendo orientação sem condescendência, apoio sem pena. Você está andando rápido demais para alguém prestes a dar a luz a uma bola de basquete, ele repreendeu, caindo em passo ao lado dela. A reunião do comitê começa em 10 minutos, ela lembrou. E este bebê não deve nascer por mais 3 semanas. Bebês raramente consultam calendários, Jaime observou secamente. Você está pronta para hoje? Tão pronta quanto possível. A apresentação de hoje para o conselho da Fundação Rothschild determinaria se seu projeto de habitação costeira avançaria para a fase de protótipo. Sucesso significaria financiamento expandido, reconhecimento acadêmico e,
Mais importante, redenção profissional. Os curadores vão adorar, Jaime assegurou. Seu design resolve problemas que ninguém mais está sequer abordando ainda. Eles chegaram ao edifício Richard B. Sanders, onde os escritórios da Faculdade de Arquitetura e salas de conferência ocupavam os andares superiores. Ao entrarem no elevador, Beatriz sentiu seu telefone vibrar. Ela olhou para a tela e franziu a testa. André, de novo. Desde que soube de sua gravidez e relocação para o Rio, ele vinha sendo persistente, ligando, enviando mensagens, até mesmo enviando e-mails para sua conta universitária. Cada mensagem seguia o mesmo padrão. Afirmações de seus direitos legais, lembretes de sua história, ameaças veladas sobre batalhas de custódia por vir. Ela silenciou o telefone e o colocou de volta no bolso. O que quer que André quisesse teria que esperar. A sala de reuniões já estava meio cheia quando eles chegaram, uma mistura de curadores da Fundação Rothschild e professores da UFRJ, organizados ao redor de uma polida mesa de mogno. Eleonora Rothschild sentava-se à cabeceira, elegante como sempre em um terno bordô sob medida, seu Chanel prateado brilhando sob a iluminação embutida. Ah, senhora Cardoso, Eleonora disse, olhando para cima de seu tablet. Bem na hora. Como está se sentindo? Pronta para apresentar. Beatriz respondeu com um sorriso confiante, organizando seus materiais no púlpito. Uma agitação na porta chamou a atenção de todos. Um retardatário entrou. Um homem distinto na casa dos 50, com cabelos grisalhos e óculos de armação metálica. Algo nele pareceu familiar a Beatriz, embora não pudesse situá-lo imediatamente. Ricardo, obrigada por se juntar a nós, Eleonora disse. Posso apresentar Beatriz Cardoso, nossa bolsista? Beatriz, este é Ricardo Hoffman, um dos nossos mais novos membros do conselho. Hoffman, o nome registrou imediatamente. Beatriz manteve seu sorriso profissional mesmo, enquanto sua mente fazia a conexão. Ricardo Hoffman, pai de Valentina. A dinastia bancária com a qual André estava tão ansioso para se alinhar através do casamento. Prazer em conhecê-la, Ricardo disse, seu aperto de mão firme e seu olhar avaliador. Se ele reconheceu seu nome do relacionamento de sua filha, não deu indicação. Igualmente, Beatriz conseguiu dizer, seu coração acelerado. Era isso coincidência ou algo mais calculado? Antes que pudesse contemplar mais, Eleonora chamou a reunião à ordem. A senhora Cardoso apresentará seu design para a habitação costeira adaptável ao clima, seguido por perguntas do conselho. Senhora Cardoso, quando estiver pronta. Respirando fundo para se acalmar, Beatriz ativou a tela digital. O ritmo familiar de apresentar conceitos arquitetônicos dominou seu nervosismo. Ela guiou o conselho através de sua visão. Casas modulares, construídas em plataformas ajustáveis que poderiam subir com as águas de inundação, sistemas integrados de energia renovável, espaços comunitários projetados para fomentar resiliência durante emergências climáticas. A inovação-chave, ela explicou destacando uma seção transversal do sistema de fundação, é a abordagem de arquitetura anfíbia. Em vez de lutar contra o aumento do nível do mar, essas estruturas se adaptam a ele, flutuando durante inundações e retornando à posição no solo conforme as águas recuam. Enquanto falava, Beatriz notou Ricardo Hoffman se inclinando para a frente, seu interesse evidente. Ele fez várias perguntas incisivas sobre integridade estrutural e escalabilidade, questionamentos desafiadores, mas justos, que permitiram a ela mostrar seu conhecimento técnico. Quando a apresentação concluiu, a resposta foi esmagadoramente positiva. O conselho autorizou o financiamento imediato para um protótipo, com construção para começar em 3 meses. Era tudo o que Beatriz havia esperado: validação profissional, avanço do projeto e um caminho claro adiante. Conforme a reunião se encerrava, Eleonora se aproximou, sua expressão satisfeita. Excelente trabalho, Beatriz. Isto é precisamente o tipo de pensamento inovador que esperávamos fomentar através da Bolsa. Obrigada pela oportunidade, Beatriz respondeu sinceramente. Este projeto significa tudo para mim.
Sou bastante boa em detectar talento, Eleonora disse com um pequeno sorriso, mesmo quando está servindo o salmão passado. Antes que Beatriz pudesse responder, Ricardo Hoffman se juntou a elas. Apresentação notável, senhora. Cardoso. Sua abordagem para a adaptação climática é genuinamente inovadora. Obrigada, Sr. Hoffman. Ricardo, por favor. Ele a estudou com curiosidade indisfarçada. Seu nome parece familiar. Você publicou anteriormente? A pergunta parecia inocente o suficiente, mas algo em seu tom sugeria o contrário. Beatriz considerou sua resposta cuidadosamente. Sim, contribuí para várias revistas sobre design urbano sustentável e anteriormente estava com o Grupo Arquitetônico Ribeiro em São Paulo. O reconhecimento piscou em seus olhos. Ah, claro, Ribeiro. O noivo da minha filha fala muito bem da empresa. Que bom, Beatriz respondeu neutramente. O olhar de Ricardo baixou brevemente para sua barriga antes de retornar ao seu rosto. Entendo que parabéns estão em ordem em múltiplas frentes. A implicação pairou no ar. Eleonora, sentindo a tensão, interveio suavemente. Ricardo, acredito que temos outro compromisso. Beatriz, entraremos em contato sobre os próximos passos para o protótipo. Conforme partiram, Jaime deslizou para o lado dela. Bem, isso foi interessante. Pode explicar por que Ricardo Hoffman estava olhando para você como se fosse um quebra-cabeça que ele está tentando resolver? É complicado, Beatriz suspirou, recolhendo seus materiais. A maioria das coisas que valem a pena são, Jaime respondeu. Café? Deveríamos comemorar sua vitória. Chá para mim, ela corrigiu, batendo em sua barriga. Mas sim, eu gostaria disso. Enquanto se dirigiam para a cafeteria do campus, o telefone de Beatriz vibrou novamente. Desta vez, em vez do nome de André, apareceu um número desconhecido do Rio. Franzindo a testa, ela atendeu. Senhora Cardoso, aqui é a doutora Patrícia do Hospital Copa d'Or. Seus resultados de exame voltaram, e eu gostaria que você viesse assim que possível. A voz da médica era profissionalmente calma, mas algo em seu tom enviou um calafrio através de Beatriz. Há algo errado com o bebê? Deveríamos discutir isso pessoalmente. Quão logo você pode chegar aqui? Jaime, notando sua expressão, imediatamente sinalizou para um táxi que passava. As próximas horas passaram em um borrão de terminologia médica e rostos preocupados. Pré-eclâmpsia, uma complicação da gravidez caracterizada por pressão, alta e potencial dano aos órgãos, repouso imediato necessário, possível parto prematuro se sua condição piorasse. O bebê está em risco? Beatriz perguntou, lutando para processar a informação. Ambos estão, a doutora Patrícia explicou gentilmente. É por isso que precisamos monitorá-la de perto. Estou internando você hoje. Mas meu projeto, Beatriz começou. Terá que esperar. A médica interrompeu firmemente. Agora sua prioridade precisa ser sua saúde e a do seu bebê. Jaime, que havia esperado lealmente no corredor, dirigiu-a para casa para coletar itens essenciais antes de retornar ao hospital. Enquanto Beatriz empacotava uma pequena bolsa, a realidade se estabelecia. Seu triunfo na reunião do conselho agora parecia distante e vazio comparado à crise imediata de sua saúde. Você quer que eu contate alguém? Jaime perguntou, enquanto a ajudava de volta para o carro. Família? Amigos? Beatriz pensou sobre seus pais em Porto Alegre, seus poucos amigos espalhados pelo país, e os colegas que mal começara a conhecer. Nenhum parecia a pessoa certa para chamar neste momento de vulnerabilidade. Não, ela decidiu. Mas você poderia avisar Eleonora? O cronograma do protótipo pode precisar de ajustes. Dane-se o protótipo, Jaime disse rudemente. Eleonora vai entender. Seu trabalho agora é descansar e melhorar. No hospital, Beatriz foi acomodada em uma sala de monitoramento. Máquinas rastreavam sua pressão arterial e os batimentos cardíacos do bebê, criando um pano de fundo rítmico para seus pensamentos acelerados. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas claros sobre os riscos. Repouso completo, monitoramento constante, possível parto prematuro se sua condição deteriorasse.
Os dias se misturaram, marcados apenas por check-ups médicos e a ansiedade crescente sobre seu filho ainda não nascido. Jaime visitava diariamente, trazendo materiais de trabalho para que ela pudesse continuar refinando seus designs da cama. Eleonora ligava regularmente, assegurando-a de que o cronograma do projeto se adaptaria às suas necessidades médicas. No quinto dia, uma enfermeira entrou com uma expressão incomumente séria. Senhora Cardoso, você tem uma visita. Quem? Beatriz começou, mas sua pergunta foi respondida quando André entrou no quarto. Ele parecia diferente do encontro no Olimpo, cansado, descaracteristicamente amarrotado, seu comportamento confiante, substituído por evidente preocupação. Por um momento, nenhum dos dois falou. Como você me encontrou? Beatriz finalmente perguntou. Ricardo Hoffman mencionou ter te encontrado na UFRJ. André avançou para dentro do quarto, seu olhar absorvendo o equipamento médico, a palidez dela, os monitores rastreando sinais vitais. Quando você parou de atender ligações, fiquei preocupado. Contatei hospitais até te encontrar. Estou bem, ela disse automaticamente. Claramente, ele respondeu, gesticulando para a cama hospitalar e equipamento de monitoramento. O que está acontecendo? O bebê... O bebê está estável, ela interrompeu. Pré-eclâmpsia. Eles estão nos observando. André afundou na cadeira de visitante, passando uma mão pelos cabelos desgrenhados. Por que você não me disse que estava no hospital? Por que eu deveria? A pergunta não foi acusatória, apenas honesta. Estamos divorciados, André. Você está noivo de outra pessoa. Porque é meu filho também. Sua voz era silenciosa, mas intensa. Não. É? A pergunta pairou entre eles. Por meses, Beatriz mantivera seu silêncio, protegendo esta única peça de informação como se fosse sua última defesa contra completa vulnerabilidade. Sim, ela finalmente admitiu. Mas isso não muda nada. Muda tudo. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Quando você desapareceu de São Paulo, pensei que estava apenas me evitando. Então o pai de Valentina mencionou te ver na UFRJ, grávida, brilhante, construindo uma nova vida sem mim. Você tem alguma ideia de como isso me fez sentir? Provavelmente similar a como me senti assistindo você construir uma nova vida sem mim, 8 meses atrás. Ela rebateu. André recuou. Eu mereci essa. Mas, Bia, você tem que entender. Eu não tenho que entender nada. Ela interrompeu, sua voz firme apesar das emoções agitando-se por baixo. Não estou mantendo segredos por despeito, André. Estou fazendo escolhas para meu futuro, nosso futuro. Ela adicionou, colocando uma mão em seu estômago. E onde eu me encaixo nesse futuro? Ele perguntou. Antes que Beatriz pudesse responder, alarmes repentinamente soaram do equipamento de monitoramento. Sua pressão arterial havia subido perigosamente. A equipe médica entrou rapidamente, empurrando André para o lado, enquanto trabalhavam para estabilizar sua condição. A última coisa que Beatriz lembrou antes de perder a consciência foi a voz urgente da médica. Precisamos entregar este bebê agora. Ela acordou horas depois na recuperação, momentaneamente desorientada até que a memória voltou. Suas mãos voaram para seu estômago, agora visivelmente mais plano. Pânico surgiu através de seu corpo. O bebê, ela sussurrou, sua garganta seca e voz rouca. Sua filha está na UTI neonatal. Veio uma voz gentil ao lado dela. Beatriz virou-se para ver a doutora Patrícia, verificando seus sinais vitais. Ela é pequena, pouco mais de 2 quilos, mas está lutando. Vocês duas nos deram um grande susto. Uma filha? Beatriz repetiu, lágrimas enchendo seus olhos. Ela está bem? Posso vê-la? Assim que você estiver estável o suficiente para se mover, a médica prometeu. A cesariana de emergência correu bem, mas sua pressão arterial ainda é preocupante. Precisamos monitorá-la de perto pelas próximas 24 horas. André. Beatriz começou, então parou, incerta do que estava até mesmo perguntando. O Sr. Ribeiro está esperando lá fora, a doutora Patrícia confirmou. Ele não saiu desde que a trouxeram para a cirurgia. Você quer vê-lo? Ela queria. A pergunta parecia impossivelmente complexa.
A última conversa deles foi interrompida por sua emergência médica, deixando tanto por resolver. Ainda assim, algo havia mudado dentro de Beatriz. Talvez a realidade da chegada prematura de sua filha tivesse reenquadrado prioridades que ela pensava fixas. Sim, ela decidiu finalmente. Mas primeiro me conte mais sobre nossa filha. A expressão da doutora Patrícia suavizou. Ela é linda, pulmões fortes para seu tamanho, um bom sinal. A equipe da UTI neonatal está otimista, embora ela provavelmente fique lá por várias semanas, enquanto ganha peso e força. Quando André entrou alguns minutos depois, a tensão entre eles havia se transformado em algo mais complexo que animosidade. Ele se aproximou da cama cautelosamente, exaustão evidente nas sombras sob seus olhos. Você parece terrível, Beatriz observou, sua voz ainda fraca. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sempre encantadora, Bia. Você a viu? A pergunta parecia enorme. André assentiu, emoção endurecendo suas feições. Ela é perfeita, pequena, mas perfeita. Eu nem a segurei ainda, Beatriz sussurrou, lágrimas inesperadas escorrendo por suas bochechas. Ele alcançou sua mão e pela primeira vez ela não se afastou. Você vai. Ela está te esperando. Eles a colocaram nesta pequena caixa transparente com monitores e tubos, mas tudo que eu pude ver foi o quanto ela se parece com você. Simples observação quebrou algo dentro de Beatriz. A parede cuidadosa, que construíra para se proteger de precisar ou querer André em sua vida. Pela primeira vez em quase um ano, eles não eram adversários ou ex-cônjuges ou mesmo copais. Eram apenas duas pessoas unidas pelo milagre e terror do frágil começo de sua filha. O que acontece agora? Ela perguntou, não exatamente encontrando seus olhos. Agora você descansa e fica mais forte. Ele respondeu firmemente. E eu estou ficando no Rio até que vocês duas saiam do hospital. E Valentina? A expressão de André mudou. Isso é complicado, mas não algo com que você precise se preocupar agora. Antes que Beatriz pudesse pressionar mais, a doutora Patrícia retornou com uma cadeira de rodas. Se você estiver se sentindo disposta, acho que é hora de conhecer sua filha propriamente. A UTI neonatal estava quieta, exceto pelo gentil bip dos monitores e a ocasional voz suave de uma enfermeira. André caminhou ao lado da cadeira de rodas de Beatriz enquanto se aproximavam da incubadora onde sua filha estava impossivelmente pequena, com tubos delicados e sensores conectados ao seu pequeno corpo. Olá, pequenina, Beatriz sussurrou, alcançando através da abertura para gentilmente tocar a mão de sua filha. 5 dedos perfeitos em miniatura. Instantaneamente se enrolaram ao redor de seu dedo indicador. A conexão foi elétrica, profunda, transformadora. Ela precisa de um nome, André disse suavemente. Beatriz olhou para ele, vendo não o homem que havia quebrado seu coração, mas o pai deste ser milagroso que haviam criado juntos. Emanuela, ela decidiu. Emanuela Graça Cardoso. Ela deliberadamente escolheu seu próprio sobrenome, uma pequena declaração de independência, mesmo neste momento de conexão. Se André notou, não comentou, simplesmente assentindo em concordância. Emanuela, ele repetiu, testando o nome. Combina com ela. Enquanto sentavam juntos ao lado da incubadora de sua filha, a complicada realidade de sua situação temporariamente recuou. Haveria conversas difíceis pela frente, considerações legais, arranjos de coparentalidade para negociar. Mas por agora, havia apenas isto. 3 vidas entrelaçadas de maneiras que transcendiam contratos e carreiras. 3 anos se passaram como a mudança das estações, fases distintas, fluindo uma na outra, marcadas por desafios e triunfos que transformaram a paisagem da vida de Beatriz. O Rio de Janeiro se tornara lar, um lugar de reconstrução e alegria inesperada. O charme histórico da cidade e energia progressista combinavam com sua própria evolução, honrando o passado, enquanto abraçava novas possibilidades. Emanuela prosperou, apesar de seu começo precário. Aos 3 anos, ela era um redemoinho de cabelos escuros cacheados e observações precoces.
com a intuição criativa de Beatriz e a precisão analítica de André já evidentes em sua personalidade. O arranjo que eles haviam negociado após seu nascimento evoluíra organicamente. André mantinha sua residência principal em São Paulo, mas mantinha um apartamento no Rio, passando longos fins de semana e feriados com elas. Não era a estrutura familiar que Beatriz uma vez imaginou, mas funcionava. Coparentalidade através de estados exigia flexibilidade e comunicação, qualidades que estiveram seriamente faltando em seu casamento, mas cresceram mais fortes a cada mês que passava. "Mamãe, olha!" Emanuela chamou do chão da sala de seu apartamento em Ipanema, onde estava construindo uma elaborada estrutura de blocos de madeira e tubos de papelão. "Eu fiz um prédio sustável como o seu." Beatriz sorriu, colocando de lado a apresentação que estava revisando. "Sustentável", ela corrigiu gentilmente. "É lindo, querida. Me conte sobre ele." "Tem captadores de sol no telhado", Emanuela explicou seriamente, apontando para círculos de papel colorido. "E coleta de água para os jardins, e janelas especiais para os pássaros verem, para não baterem suas cabeças." "Vidro à prova de pássaros", Beatriz assentiu, reconhecendo características de seus próprios designs que ela obviamente havia absorvido. Pensamento muito inteligente. O interfone tocou, e Emanuela abandonou sua criação, correndo para a porta. "Papai está aqui. Espere por mim", Beatriz alertou, seguindo em um ritmo mais comedido. Ela verificou a tela de segurança antes de permitir a entrada de André, usando os momentos antes de sua chegada para avaliar sua aparência, traje casual, de fim de semana de jeans e um suéter macio, cabelo preso em um rabo de cavalo solto. Não mais precisar se blindar para essas interações era talvez o sinal mais significativo de seu progresso. Quando André entrou, Emanuela lançou-se em seus braços com guinchos encantados. Ele a pegou sem esforço, girando-a em um círculo antes de colocá-la no chão, e produzindo um pequeno pacote embrulhado de presente do bolso de seu casaco. "O que é isso?" Beatriz perguntou com falsa severidade. "Nós conversamos sobre presentes excessivos." "Não é para ela", André respondeu com um sorriso. "É para você." A admissão a pegou desprevenida. Eles haviam estabelecido limites claros, presentes de aniversário e Natal para Emanuela, itens necessários ocasionais compartilhados entre as casas, mas presentes pessoais permaneciam firmemente fora de seus parâmetros cuidadosamente negociados. "Para mim? Abra", ele insistiu, aparentemente apreciando sua confusão. Dentro da pequena caixa havia um broche personalizado, uma versão em miniatura do protótipo de habitação costeira que ela projetara, agora em construção ao longo do litoral fluminense. O detalhe era requintado, capturando a inovadora fundação flutuante e painéis solares que se tornaram sua assinatura profissional. "A Associação de Sustentabilidade Arquitetônica está apresentando você com seu prêmio de inovação no próximo mês", André explicou, observando sua reação. "A cerimônia é em São Paulo. Estou no comitê de seleção este ano, mas me abstive de sua nomeação. Você ganhou por unanimidade, Bia." Beatriz olhou fixamente para o broche, emoções, batalhando dentro dela. O prêmio de inovação da ASA estava entre os reconhecimentos mais prestigiosos em arquitetura sustentável, um com o qual sonhara desde a pós-graduação. Que André tivesse sido parte de fazer isso acontecer agitou sentimentos complexos que ela pensou estarem seguramente resolvidos. "Obrigada", ela finalmente conseguiu dizer. "Isso significa e muito." Emanuela puxou a mão de seu pai. "Podemos mostrar ao papai meus prédios?" "Absolutamente", André respondeu, permitindo-se ser levado para a sala. Enquanto Emanuela explicava animadamente suas criações, ele ouvia, com interesse genuíno, fazendo perguntas que mostravam que levava as ideias dela a sério. Observando-os, Beatriz sentiu um puxão familiar, não o doloroso anseio da separação inicial, mas algo mais nuançado. Os últimos 3 anos haviam curado muitas feridas, mas também iluminaram o que havia sido perdido. Não apenas um casamento, mas uma parceria que, quando funcionando em seu melhor, produzia algo maior do que qualquer um poderia alcançar sozinho.
Mais tarde, depois que Emanuela havia sido colocada na cama com histórias de ambos os pais, um ritual querido, quando André visitava, eles sentaram na sala com taças de vinho, revisando a logística para o próximo mês. Então, você trará Emanuela para São Paulo para a cerimônia? André confirmou, fazendo anotações no calendário de seu telefone. Sim, embora precisemos discutir acomodações. Hotéis são caros e com a bolsa terminando no próximo mês. Fique na cobertura, ele sugeriu. Estarei em Brasília naquela semana para o projeto da Orla. Vocês terão o lugar para si mesmas. A ideia de retornar ao lar que uma vez compartilharam enviou um arrepio inesperado através de Beatriz. Não tenho certeza se isso é uma boa ideia. André olhou para cima, estudando sua expressão. É apenas prático, Bia. 3 quartos, prédio com porteiro. O antigo quarto de Manu ainda está montado. Você nunca redecorou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Uma sombra cruzou seu rosto. Algumas coisas não consegui mudar. A admissão pairou entre eles, carregada com história não dita. 3 anos de coparentalidade haviam estabelecido uma paz frágil, mas certos tópicos permaneciam cuidadosamente evitados. A partida abrupta de Valentina 6 meses após o nascimento de Emanuela, as lutas profissionais que o grupo arquitetônico Ribeiro enfrentou na ausência de Beatriz, os relacionamentos que cada um havia tentativamente explorado com outros. As coisas funcionaram com a Fundação Rothschild? Ele perguntou, mudando o assunto. Beatriz assentiu, grata pela mudança. Eles ofereceram financiar a próxima fase do projeto de habitação costeira, 3 locais adicionais ao longo do litoral, com construção começando na próxima primavera. Isso é incrível. Sua admiração era genuína. O Grupo Ribeiro, na verdade, fez uma oferta para o local do Rio Grande do Norte, mas estou feliz que perdemos para você. Seu design é revolucionário. Obrigada, ela disse simplesmente. Como estão as coisas na empresa? André rodou o vinho em sua taça. Desafiadoras. Perdemos o contrato Bryant no último trimestre. O conselho está pressionando por projetos mais convencionais, fluxos de receita confiáveis em vez de inovação. Isso não parece você. Não é, ele admitiu. O que é parte do motivo pelo qual eu queria falar com você esta noite. A empresa está em uma encruzilhada, Bia. Precisamos evoluir ou lentamente nos tornarmos irrelevantes. Algo em seu tom a alertou. E eu tenho acompanhado seu trabalho. A integração de princípios de adaptação climática, a abordagem centrada na comunidade, é exatamente a direção que a arquitetura precisa tomar. André, ela começou cautelosamente, se você está pedindo minha bênção para incorporar elementos similares em projetos da Ribeiro. Estou pedindo para você voltar, ele interrompeu. Não como uma funcionária, como uma sócia, participação, igual seu nome na porta. Grupo Arquitetônico Ribeiro em Cardoso. A proposta aterrissou como um raio. Beatriz colocou sua taça de vinho cuidadosamente, ganhando tempo para processar o que ele estava sugerindo. Você não pode estar falando sério. Completamente sério. André se inclinou para a frente, paixão animando suas feições. A indústria está mudando, Bia. Sustentabilidade não é apenas uma palavra da moda, mas é essencial. Seu trabalho no Rio te posicionou na vanguarda desse movimento. Combinado com os recursos e base de clientes da Ribeiro, poderíamos transformar como edifícios respondem às mudanças climáticas em escala global. A nós, Beatriz desafiou. E nossa história? Conseguimos coparentar entre estados por 3 anos, ele apontou. Nos comunicamos melhor agora do que jamais fizemos durante nosso casamento. Não estou sugerindo que finjamos que o passado não aconteceu, mas estou sugerindo que poderíamos construir algo significativo a partir de onde estamos agora. A proposição era ao mesmo tempo aterrorizante e tentadora. Retornar a São Paulo, ao mundo que uma vez a rejeitara, mas desta vez em seus próprios termos. Trabalhar lado a lado com o homem que havia quebrado seu coração, mas que também, inegavelmente, a ajudara a criar a coisa mais preciosa em sua vida.
Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro. André levantou-se pegando seu casaco. A oferta continua de pé independentemente de sua decisão sobre a cerimônia do prêmio. Sem pressão, sem condições. Enquanto ele se preparava para sair, pausou na porta. Pelo que vale a pena, Bia, assistir você reconstruir sua carreira tem sido inspirador. Qualquer que seja sua decisão, estou orgulhoso do que você realizou. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Obrigada. Isso significa mais do que eu esperava. Depois que ele saiu, Beatriz sentou-se no apartamento silencioso. A proposta de André girando em sua mente como um modelo arquitetônico complexo, revelando diferentes ângulos e possibilidades a cada rotação. Voltar para São Paulo nunca fora parte de seu plano. O Rio representava novos começos, autonomia profissional, uma vida definida por suas escolhas em vez de seu casamento. No entanto, algo sobre a oferta dele ressoava com ambições que ela havia deixado de lado, sonhos de influenciar a prática, arquitetônica em uma escala maior, difundir inovação com implementação de maneiras que poderiam abordar desafios climáticos significativamente. A decisão cristalizou-se gradualmente nas semanas seguintes. Conversas com Eleonora Rothschild, cuja mentoria havia evoluído para a amizade. Discussões com Jaime, que a lembrou que escolhas de carreira deveriam ser baseadas em potencial futuro em vez de ressentimentos passados. Mais importante, momentos quietos com Emanuela, cuja existência era prova de que coisas bonitas poderiam emergir de começos complicados. No momento em que Beatriz estava no pódio no Centro Arquitetônico de São Paulo, aceitando o prêmio de inovação diante de uma sala cheia da elite da indústria, seu caminho adiante havia se tornado claro. André sentava-se na primeira fila ao lado de Emanuela, sua filha vestida em uma versão miniatura do traje profissional de Beatriz, radiante com orgulho que ela não poderia possivelmente entender, mas sentia mesmo assim. A arquitetura sempre foi sobre resolução de problemas. Beatriz começou seu discurso de aceitação. Mas os problemas que enfrentamos hoje, disrupção climática, escassez de recursos, desigualdade social, requerem soluções que transcendem abordagens tradicionais. O projeto de habitação costeira representa não apenas inovação tecnológica, mas uma mudança filosófica em como concebemos a habitação humana, em harmonia com sistemas naturais. Seu olhar varreu a audiência, reconhecendo rostos que uma vez foram aliados, depois adversários, e agora a observavam com renovado respeito. Este prêmio honra não apenas um design, mas uma jornada. 3 anos atrás, enfrentei extinção profissional e convulsão pessoal. Hoje estou diante de vocês transformada por esses desafios, em vez de diminuída por eles. Ela pausou, olhando diretamente para André. Às vezes a criação requer demolição primeiro. O que importa é o que escolhemos construir a partir do terreno limpo. O aplauso que seguiu foi estrondoso, mas Beatriz mal o ouviu. Ela já estava olhando para o futuro, um futuro que a traria de volta a São Paulo, mas como uma mulher diferente daquela que havia partido. A recepção depois foi um turbilhão de congratulações e networking, ex-colegas se aproximando com admiração recém-descoberta, clientes potenciais ansiosos para discutir suas inovações, estudantes de arquitetura buscando orientação. Por tudo isso, André permaneceu respeitosamente distante, dando-lhe espaço para reclamar este território profissional em seus próprios termos. Era quase meia-noite, quando Beatriz finalmente retornou ao apartamento cobertura. Emanuela muito havia adormecido. A babá que André arranjou relatando que pai e filha haviam aproveitado sua noite juntos antes de ele sair para uma reunião tardia de negócios. Beatriz moveu-se pelo espaço familiar, memórias ecoando em cada cômodo. A cobertura havia sido sua primeira grande compra juntos, um símbolo de seu sucesso compartilhado. Agora parecia um museu de sua antiga vida, preservado, mas não mais vivo. Ela se viu atraída para o escritório, onde os projetos atuais de André estariam expostos. As telas montadas na parede estavam escuras, mas a grande mesa de desenho estava iluminada por uma única lâmpada,
plantas cuidadosamente arranjadas sob pesos de papel. Curiosa, Beatriz se aproximou esperando ver o desenvolvimento da orla de Brasília que ele mencionara. Em vez disso, encontrou esboços preliminares para a renovação do edifício Ribeiro, a sede da empresa que haviam projetado juntos nos primeiros dias de seu casamento. Os novos planos mantinham as linhas elegantes da estrutura original, mas integravam elementos inconfundivelmente inspirados por seu trabalho recente: jardins no telhado, sistemas de coleta de água da chuva, recursos solares passivos. Nas margens, André havia escrito perguntas, ideias, alternativas, deixando espaço para outra perspectiva. Para a perspectiva dela. Uma nota estava anexada ao canto. Quer você aceite a parceria ou não, sua visão merece moldar o futuro deste edifício. O gesto falava volumes. Reconhecimento de sua contribuição para o sucesso passado da empresa, respeito por sua expertise atual, um convite para colaborar independentemente de sua decisão sobre sua oferta. Beatriz traçou as curvas familiares da fachada do edifício, lembrando-se das noites tardias gastas refinando aquelas mesmas linhas, a excitação de assistir sua visão compartilhada subir do papel para a realidade. O edifício Ribeiro havia sido seu primeiro grande sucesso juntos. Sua renovação poderia representar algo igualmente significativo. Não um retorno ao passado, mas uma integração ponderada do que havia sido com o que poderia ser. Na manhã seguinte, ela ligou para Eleonora Rothschild, da varanda da cobertura. São Paulo estendendo-se diante dela na clara luz da primavera. Tomei minha decisão, Beatriz disse sem preâmbulo. Estou aceitando a oferta de parceria de André, mas com condições. Os projetos da Fundação Rothschild permanecem sob minha supervisão direta e quero estabelecer um programa de bolsas para mulheres em arquitetura sustentável. Movimento ousado. Eleonora comentou seu tom neutro. Você tem certeza de que é o certo? Não, Beatriz admitiu. Mas tenho certeza de que não é o errado. O trabalho importa, Eleonora, e podemos realizar mais juntos do que separados. E, pessoalmente, a mulher mais velha pressionou. Esse é um território consideravelmente mais complicado. Beatriz observou Emanuela na sala, construindo torres com os mesmos blocos que uma vez pertenceram a seu pai. Não somos as mesmas pessoas que éramos 4 anos atrás. Não estou voltando para nada. Estou avançando com limites mais claros e fundações mais fortes. Bem, Eleonora disse finalmente. A perda do Rio é o ganho de São Paulo. Mantenha contato, Beatriz. A Fundação vai querer atualizações sobre aqueles projetos costeiros. Sempre. Beatriz prometeu. Quando André chegou naquela noite para levá-las para jantar, ela o encontrou no saguão com compostura confiante. Emanuela correu à frente para o elevador, animada com a visita prometida à sua pizzaria favorita. Estive pensando sobre sua oferta, Beatriz começou. E? Sua expressão era cuidadosamente neutra, embora a atenção aparecesse na rigidez de seus ombros. Grupo Arquitetônico Ribeiro em Cardoso, ela disse, testando o nome. Parceria igual, controle criativo separado sobre nossos respectivos projetos, supervisão conjunta da direção da empresa. Esperança cintilou em seus olhos. Esses termos são aceitáveis. Tenho condições adicionais, ela continuou. Primeiro, mantemos residências separadas, pelo menos inicialmente. Segundo, estabelecemos limites claros entre nossos relacionamentos profissionais e de coparentalidade. Terceiro, ambos nos comprometemos com total transparência sobre as operações da empresa, nenhuma decisão afetando a ambos tomada unilateralmente. Concordo, André disse sem hesitação. Mais alguma coisa? Beatriz sorriu, uma expressão genuína que alcançou seus olhos. Sim, reconhecemos que isto é um experimento. Se não funcionar profissionalmente, encontramos uma estratégia de saída que proteja ambos nossos interesses e a estabilidade de Manu. E se funcionar? Ele perguntou silenciosamente. Então construímos algo notável. Ela respondeu simplesmente. Um dia de cada vez. Enquanto se juntavam a Emanuela no elevador, Beatriz sentiu um peculiar senso de completude. Não o fechamento de um círculo, mas o começo de uma espiral, carregando adiante os melhores elementos de seu passado enquanto
criava espaço para novas possibilidades se desdobrarem. 4 anos atrás, assistir André se afastar com papéis de divórcio assinados havia parecido um fim. Hoje, parada ao lado dele como copais, em breve sócios de negócios, e 2 pessoas com uma conexão complexa e em evolução, ela reconheceu isso pelo que realmente era, uma transição necessária em uma história ainda sendo escrita. O futuro não oferecia garantias. Parceria, seja pessoal ou profissional, nunca oferecia. Mas Beatriz Cardoso não tinha mais medo da incerteza. Ela havia enfrentado tempestades que deveriam tê-la destruído. E, em vez disso, emergiu mais forte, mais sábia, mais autenticamente ela mesma. O que quer que viesse a seguir, ela o enfrentaria firmemente sobre fundações de seu próprio design. Emanuela alcançou, tomando cada uma de suas mãos nas dela, enquanto o elevador descia. Naquele simples gesto, Beatriz viu sua criação compartilhada. Não apenas uma criança, mas um novo tipo de família forjada através do desafio em vez da convenção. Não quebrada como ela uma vez temeu, mas diferentemente completa. Pronta? André perguntou, enquanto as portas se abriam para o saguão. Beatriz encontrou seu olhar, vendo nele respeito, admiração e a confortável familiaridade de história compartilhada. Pronta, ela confirmou, avançando para o próximo capítulo de sua história. Lá, fora, São Paulo aguardava. A cidade que havia testemunhado seus maiores triunfos e derrotas mais dolorosas, agora oferecendo uma tela fresca para a reinvenção, não como a mulher que havia partido em recuo ferido, mas como uma arquiteta em todos os sentidos da palavra, projetando edifícios, sim, mas também construindo conscientemente uma vida em seus próprios termos. A luz da noite capturou o broche, do prêmio de inovação em sua lapela, um lembrete cintilante de quão longe ela havia chegado, de servir refeições em um restaurante enquanto grávida e sozinha, a ficar como uma igual ao lado do homem que uma vez a descartara. A simetria da vida tinha sua própria arquitetura elegante, fundações, paredes de sustentação e espaços abertos permitindo espaço para respirar e crescer. Beatriz sorriu enquanto Emanuela saltitava à frente, tagarelando animadamente sobre coberturas de pizza e um novo prédio que queria projetar quando chegassem em casa. Algumas estruturas desmoronam sob pressão, outras, construídas com maior cuidado e materiais mais fortes, podem resistir a qualquer tempestade. Ela se tornara a última, e qualquer que fosse o futuro, ela permaneceria inabalável.